pessoal, eu sou Luiz Antônio, faço curso de Ciências Biológicas aqui no campus de Três Lagoas, também faço parte do PIBIC, que é o Programa de Iniciação Científica. Eu e minha companheira de pesquisa, Vitória, fizemos a avaliação do potencial fisiológico das sementes de jacaranda, mimosifoli e dedão, uma bignoniace, pelo teste de condutividade elétrica. E, no caso, nós tivemos por objetivo estar avaliando o período de inibição da semente e os seus valores na condutividade elétrica e estar comparando a sua aplicabilidade no caso da espécie de jacaranda, ou jacarandá mimoso, como é conhecido. Ou seja, a gente compara os valores da condutividade elétrica do jacarandá, no caso, para a espécie. Mas por que a gente faz isso? A gente faz isso para estar tendo uma metodologia específica para a espécie, para a gente conseguir ter uma disseminação maior, para a gente conseguir determinar um vigor maior da semente, para ter uma população com mais rentabilidade, para evitar perdas econômicas na formação de mudas e de sementes. E a gente estuda muito o jacarandá justamente por sua utilização na marcenaria e no paisagismo, principalmente. Mas na marcenaria a gente usa ele muito pelo seu aspecto rústico, pelo seu aspecto de alta durabilidade. Então, para móveis ele é muito bom. E no caso do paisagismo, a gente usa ele principalmente por conta da sua beleza e da sua morfologia das flores. Porque a flor é roxa e na época de floração fica muito bonito, muito mesmo. Aqui em Três Lagoas mesmo a gente tem bastante e é muito, muito bonito quando dá época de floração. No caso, a metodologia foi feita pela Vitória, por mim e pelo professor com a coleta das sementes. Aqui em Três Lagoas mesmo, no campus, a gente fez a coleta e a gente separou as 10.000 sementes coletadas em 4 lotes de 2.500 sementes. Esses 4 lotes foram submetidos a diferentes períodos, mas no mesmo método. Ou seja, a gente colocou em uma vasilha com água, com uma grade diferenciando o período de água e tal. Então a gente conseguiu manter as sementes num período de alta umidade e de alta temperatura em diferentes períodos. Ou seja, a gente manteve eles por 0 horas, 24 horas, 48 horas e 72 horas. As mesmas sementes e por lotes diferentes. E a gente usou alguns padrões para a gente ver se as sementes têm sim aplicabilidade. Como, por exemplo, o índice de velocidade de emergência, a emergência de plântula e a frequência relativa de emergência. Então, nesse caso, a gente utilizou da seguinte maneira. No caso da emergência de plântula, foram retiradas 25 sementes de cada lote. Então, daquele de 0 horas, de 24, de 48 e de 72 horas. E foi plantado em vasilhas com areia. Então, a gente teve esse método no caso de emergência de plântula. E no teste de velocidade de emergência, a gente foi feito junto com o teste de emergência de plântula. Foi paralelo ali. Então, a cada dia estava tendo uma contagem de quantas plântulas germinaram e ao final foi feita uma conta para a gente estar tendo a avaliação. No caso do teste de condutividade elétrica, foram retiradas 25 sementes também do jacarandá, de cada lote daqueles que foram submetidos a alta umidade e estresse, e foi feito o teste com 50 ml de água deionizada a 25 graus Celsius dentro de uma estufa durante 3, 6, 12, 24 e 36 horas. Nesse caso, a gente teve por resultados que, dos 4 lotes que a gente teve, o lote 1 e 2 foram os que tiveram maior potencial fisiológico, ou seja, aquele que teve um potencial fisiológico superior, aquele que não teve tanta perda. Agora, os lotes 3 e 4 foram os que tiveram maior perda, sendo que o lote 4 foi o que teve menor rendimento ou menor potencial fisiológico. Mas por quê? Se vocês se lembram, no caso, o lote 1 é o de 0 horas, o lote 2 de 24, o lote 3 de 48 e o lote 4 de 72. Nesse caso, a gente tem que quanto maior o período de umidade e de temperatura, ele sofre maior estresse. Então, tem a perda ali das camadas da membrana e também de lixiviados. No caso, como aqui o de 0 e de 24 ficou por tempo menor, não teve tanto a sua perda. E no caso do de 3 e 4, no caso do 4, foi o que teve mais, ele teve muito mais perda. E foi avaliado também que com o passar do tempo, no caso, quanto mais tempo foi deixado na estufa ali, com alta umidade e temperatura, foi tendo maior condutividade elétrica. Então foi tendo mais perda de lixiviados, então os íons passam mais fácil. E a gente teve também como resultado que o lote 4 foi o de potencial inferior e o lote 1 e 2 foram os de potenciais superiores. E nesse sentido, a gente tem que o lote, no caso, a pesquisa com jacaranda mimosifoli, tem sim aplicabilidade junto com o teste de vigor de condutividade elétrica. Então ele é sim aplicável ao teste de sementes de jacarandá mimosifoli.
sendo que o lote 1 e 2 foram os que tiveram maior resultado, né, um resultado potencial fisiológico melhor, e o lote 4 o de menor potencial, e teve aquele menos. Isso é importante para a gente poder estar sendo reproduzido novamente e a gente conseguir ter valores mais concisos. Muito obrigado, pessoal!